É hora de falar sobre saúde. Começa agora na Princesa FM. Saúde com empatia. Saúde com empatia. Entrevistas com os melhores profissionais. Informações e dicas para uma vida saudável. Está no ar. Programa Saúde com Empatia. Bom dia! A partir de agora está no ar para você que nos acompanha na internet, no rádio ou na TV, o nosso programa Saúde com Empatia, que é o nosso encontro semanal para falar de saúde aqui na programação da nossa princesa. E desde já eu te convido a ficar com a gente no nosso programa de hoje, está muito especial. Nós vamos falar sobre a proibição do uso de celulares nas escolas. Então eu convoco você, mamãe, papai, cuidador, tio, vovó também, a ficar atento ao nosso programa de hoje, que a gente vai falar de toda essa polêmica, né, que está inserida dentro desse contexto do uso de celulares, das telas, como isso pode atrapalhar o desenvolvimento das crianças no ambiente escolar e também, né, no dia a dia, no seu próprio desenvolvimento. Para isso, claro, a gente conversa aqui no nosso programa de hoje com a psicopedagoga Larissa Tavares. Vamos já trazer o bom dia dela aqui no nosso programa. Bom dia, Larissa. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente nessa hora da manhã, tá certo? Então tem muito valor a sua presença aqui no nosso programa. Bom dia para você. Bom dia Alkênia, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui sempre junto com você, para que a gente possa ter esse papo legal e informativo ao mesmo tempo, e muito importante, né, sobre a questão do uso de eletrônicos. E essa é uma polêmica que está muito em voga agora, mas a gente já fala há um tempão sobre essa questão do uso das telas. Por quê? Né? Por que agora a gente está falando muito sobre isso? Porque teve lá a sanção da lei do presidente Lula, né, com relação ao uso, não só o uso dos celulares, mas o fato das crianças não portarem mais os celulares, nem nos intervalos, nem nos em qualquer ambiente escolar, não foi isso, Larissa? Isso sim. A lei federal, ela fala sobre o uso não só nos momentos da sala de aula, mas também fora sala de aula, como intervalo, aula de educação física, né, que muitos alunos iam para estas aulas e aproveitavam também muito esses momentos, deixavam até de interagir nos momentos do intervalo para ficar no celular. Isso é muito assim. Tinha momentos, né, quando eu fazia algumas visitas a escolas, que você ficava assim, impressionada. E isso a gente nota muito no dia a dia. Claro que a gente vai conversar, vai discorrer mais sobre isso no decorrer do nosso programa. Vamos falar sobre isso aqui. Então, antes, né, a gente já te convida para você ouvir o nosso programa e compartilhar o nosso programa com quem você quiser, tá? A gente está ao vivo e a gente continua disponível para você no nosso canal no YouTube, que é TV Princesa 90 FM, para você disponibilizar, para você compartilhar com quem você quiser, principalmente você que tem filhos em idades escolares, né, que é afetado por essa lei. A gente vai conversar sobre isso. Então, um bom dia para você que está nos acompanhando ao vivo no nosso programa de hoje, Saúde com Empatia. A Salete Silva está com a gente. Se quiser colocar sua contribuição aqui no nosso YouTube, fazer sua pergunta, a gente vai tentar responder aqui enquanto a gente vai conversando. Mas antes da gente começar a falar especificamente sobre o nosso tema de hoje, quero mandar um abraço pro pessoal lá da Clínica Empatia, que o nosso programa é um oferecimento da Clínica Empatia, que aqui em Açu fica no edifício Esté Honorata e tem diversos profissionais para cuidar da sua saúde, tá? Lá você vai encontrar psicólogo, psicopedagogo como a Larissa Tavares, né? Nutricionista, clínico geral e diversos outros profissionais. Para saber direitinho da agenda da semana, lá da Clínica Empatia, você liga para o 996976284, fala com Stephanie nesse telefone, você também agenda sua consulta, tá combinado assim? Então, bora cuidar da nossa saúde e também das nossas crianças, não é, Larissa? A gente percebe muito que as crianças meio que ficam hipnotizadas com a tela, não é? Fica meio que naquele modo zumbi com as telas. E como que isso afeta o desenvolvimento das crianças a nível de que foi necessário uma lei federal para que esse uso de celulares na sala de aula, o uso de telas na sala de aula, ele tivesse que ser barrado. Como que isso afeta? Vamos lá. Primeiro, o uso do celular, né, Alkênia, ele causa
esse uso contínuo, muito sem um controle de tempo, né, em que a criança possa ficar no celular. Não só criança, mas isso é válido também para os adultos, né? Muito tempo no celular, ele causa uma dependência. Por quê? Porque ele libera um neurotransmissor que traz a dopamina, essa sensação de bem-estar, de lazer, tá tudo ótimo, é muito bom, prazeroso ficar no celular, eu vejo o que eu quero, né? E isso aí vai se tornando algo que vai entrando num ciclo vicioso, que você, todo momento, quer estar no celular. A partir do momento que o uso desse não celular, o que acontece? Eu começo a me irritar, a ficar ansioso. Por quê? Porque eu não estou tão bem quanto eu estou na hora que eu estou com o celular. Então, nesse primeiro momento, nas escolas, em casa também, né? Os pais, a gente pode dizer que os pais e as mães vai sentir essa diferença das crianças terem sido tiradas, né, desse prazer, dessa dopamina. Então, a gente pode dizer que as crianças, nesse primeiro momento, estão em abstinência. Isso é um momento em que precisa de conversa com as famílias, conversa da escola com a família, porque não é tão simples, não é só uma retirada de um objeto. Né? É uma retirada de um objeto em que ele causa, não em todas as crianças, mas em algumas crianças, uma dependência sim, nos adultos, e isso aí acaba afetando o comportamento, a ansiedade, a irritabilidade, o sono dessas crianças. A questão é tão prejudicial o celular, esse uso sem controle, que você consegue muito ver conversando com adolescentes e com crianças mesmo, 12 anos, entre 10 e 12 anos. Crianças que vão dormir às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tendo aula no outro dia. Uhum. Como é que esse aluno já chega para assistir aula? Então, o rendimento dele escolar cai muito, porque o aprendizado ele é prejudicado, porque para você aprender, você precisa estar bem. O sono ele é fundamental para essa aprendizagem acontecer, e com tudo isso prejudicado, como é que essa aprendizagem chega? A gente sabe que o sono ele é essencial para o desenvolvimento não só das crianças, mas do nosso cérebro em si. Essa recuperação, né, acontece durante o sono, e para as crianças ainda mais, né? O desenvolvimento cerebral, físico inclusive, depende da qualidade do sono, né? E que é muito afetada com o uso das telas. Isso, e além não só do sono, as crianças elas são, e adultos também, prejudicados socialmente. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de interagir, as crianças estão deixando de brincar. O brincar, quando a gente fala brincar mesmo, é essencial para a criança desenvolver várias habilidades. E como é que ela vai desenvolver essas habilidades onde ela só está aqui, ó, com o celular, e não consegue interagir, criar diálogos com outras crianças, desenvolver coordenação motora ampla, desenvolver um social, se tornar uma criança feliz. Uhum. É muito complexo essa questão, porque a gente sabe que o telefone, o celular, ele está inserido, ele acaba que hoje em dia ele é uma extensão da gente, né? Tanto que em várias situações a gente esquece o celular em casa, a gente volta para buscar, se a gente esquecer a chave, a bolsa, a gente dá um jeito de se virar sem, mas o que a gente percebe é que sem o celular, a gente volta para buscar de onde estiver, ou seja, a gente também tem essa dependência do telefone, e esse exemplo com as nossas crianças, né, acaba que criando uma relação, é como se a gente realmente precisasse daquilo, como se aquilo fosse essencial para a nossa vida, para o nosso dia a dia, mas na verdade a gente sabe que não é, porque a gente viveu muitos anos sem essa utilização, essa multifuncionalidade que o celular dá pra gente. Isso. É importante, e os adolescentes principalmente precisam, até pela questão de comunicação também, né? É importante criança muito cedo não usar celular de jeito nenhum. Quando a gente fala o uso de tela para crianças na primeira infância é de jeito nenhum. Falando assim, mais especificamente com relação às crianças na primeira infância, né? O que seria uma convivência saudável? Na primeira infância, zero, né? Zero Zero celular. O que seria essa primeira infância? Até 2 anos? Até que idade? Isso, até 3 anos de idade, né? A criança realmente não ter contato nenhum. A partir do momento que ela vai para a escola,
que ela já começa uma interação social maior. Então, a partir daí, muito limitado, muito, mas muito limitado mesmo. Eu acho ainda 3 anos muito cedo, né? Eu acho 3 anos muito cedo. Eu acho que lá pelos 7 anos que a criança pode sim ter mais um uso. 6, 7 anos tem um uso de tela. O que seria esse uso mais controlado, mais saudável, mais seguro para uma criança? Porque eu vou confessar aqui, que eu sou mesmo radical. Eu tenho um filho de 16, de 7 e de 1 aninho também. E eu sou mesmo radical. Os meus filhos não têm acesso a celular. O meu filho de 15 anos começou a ter acesso a partir dos 15 anos, a ter o próprio celular a partir dos 15 anos. Isso agora, né? Que antigamente era normal isso, né? Eu, por exemplo, só tive o meu celular aos 17. Mas eu sou mesmo radical nisso e tá tudo, para mim, é o melhor até agora. Então, o meu filho só passou a ter celular a partir dos 15, 16 anos porque foi estudar fora. Mas os meus filhos menores não têm acesso e eu só vejo vantagens no desenvolvimento, no interesse pela leitura, que eu sei que outras crianças não têm, justamente porque o celular, ela lhe dá esse mundo, né, assim, de encantamento, né, e acaba perdendo em outras coisas. Não precisa... Isso. Aí, não, mas, por exemplo, o meu filho tem 7 anos e por causa do celular ele sabe aquilo. Gente, por que pressa? Né? Então vamos ter calma e fazer com que as crianças desenvolvam no seu tempo também, porque esse acesso muito rápido a determinadas coisas também traz um déficit em outras coisas para as crianças, não é, Larissa? Isso causa esse déficit. Quando a gente só voltar um pouco sobre a idade das crianças, e quando a gente fala que ela precisa primeiro, a partir do momento que ela começa a ter esse contato social, a aprender a brincar com outras coisas, você, em pouco tempo, a criança assistir a algum desenho apropriado para a idade dela, né? Isso aí não é que seja, isso vai prejudicar toda a infância do filho. Não, é o uso realmente, nessa primeira infância o não uso, e quando a criança já tiver maior, com uns 4, 5, 6 anos, um momentinho ali em que ela, se for muito difícil para a família. Porque a gente precisa entender, a gente diz assim, não, realmente não tela nenhuma, mas não são todas as famílias que conseguem, sabe, Alquênia? E isso é algo que precisa ser dosado. Então, não adianta a gente só dizer assim, não pode, aonde precisa ser um trabalho da família, dela estar preparada para isso também. Os pais estarem preparados para isso. Porque não adianta você tirar só o celular da criança e você deixar a criança sem fazer nada. Criança precisa brincar. Então, papai e mamãe vai ter que ter paciência e vai ter que ter tempo para brincar com a criança. Porque senão, eu vou deixar a criança ociosa e ansiosa do mesmo jeito. Deixa eu dar um bom dia aqui para os nossos internautas, né? E você que está acompanhando a programação da Nossa Princesa, a gente está ao vivo aqui no nosso programa Saúde com Empatia. Bom dia para a Salete. Ela diz assim, concordo plenamente, criança não pode levar celular para a sala de aula, as mães têm que entender que é para o bem dessa criança. A Leda Batista diz, bom dia, foi preciso uma lei federal para amenizar o impacto do uso do celular nas escolas. Seria tão simples se os pais assumissem essa função de limitar. A gente está falando aqui do uso do celular na escola, né? A gente está falando, claro que acaba que a gente fala também do uso do celular no dia a dia, porque a criança fica acostumada com aquele, né, com o celular e quer levar para a sala de aula. Dificulta para a sala de aula, né? Quando for para a sala de aula também. E nesse momento a gente está falando desse uso seguro, né? O que seria esse uso seguro das tecnologias. Porém, a gente sabe que a escola também, né, se utiliza dessas tecnologias, né, de telas também, para o próprio aprendizado da criança, né? Isso. Então, é um recurso. É um recurso também. Então, como que seria, Larissa, o ideal usado pelas escolas nesse recurso também, né? Porque também a gente sabe que a gente está inserido no mundo tecnológico, né? A gente está, como a gente falou há pouco tempo, o celular é meio que a extensão da gente. Não só o celular, mas tablets, smartphones, a própria TV também. Então, como que seria esse uso nas escolas, pela escola, de forma mais saudável?
Isso. Existe, né, nas escolas os planejamentos, existe cada escola, ela vai realmente ver como ela vai trabalhar essa questão do uso das tecnologias, né? Não é algo pronto para cada escola, né? Vai depender muito de como vai ser trabalhado. Existem conteúdos que o professor vai necessitar usar, então é muito realmente particular de cada escola. Não o celular, né? Mas porque a gente precisa entender que o celular, mas também existem outros recursos que o aluno pode ter acesso que não seja através do celular. Porque o problema do celular é porque quando ele leva para a escola e ele tem acesso a ele, fica muito mais difícil para dizer assim. Não, eu vou direcionar para você assistir uma aula sobre ciências da natureza. Ele vai ver lá a aula de ciências da natureza, mas ele vai ver outras coisas também. Tem a questão da distração, né? Do foco da criança, né? O foco totalmente disperso. Isso. E prejudica, Alquênia, o uso excessivo do celular, ele prejudica a concentração muito, né? Como ele causa mais essa ansiedade. Então, vem a concentração que é prejudicada, a visão, por ser muito excesso, né, de luz a todo momento em que você tá usando. E também é muito estímulo. Porque toda hora você está ali estimulando de forma muito excessiva e realmente causando transtorno. Quando a gente fala nesse uso da escola, eu gostei muito. Fiquei feliz com isso. Gostou da sanção da lei? Da sanção da lei, muito, muito mesmo. Por quê? Porque já é algo que eu venho tentando trabalhar com as famílias, que eu venho tentando trabalhar nas escolas. Os professores, eles muitas vezes sentem que não tinha mais aquele aluno ali na sala de aula. Uhum. Olha como o professor estava se sentindo. Eu conversei com um professor e ele me deu um relato e ele disse: Larissa, tem hora que o celular está tão forte na sala de aula que tem hora que parece que eu não estou vendo o aluno. Eu não estou conseguindo a interação dos alunos. E, ao mesmo tempo, a gente consegue ver isso numa roda de conversa com adolescentes. Como é que eles não conversam mais? Um retrato da sociedade, né? Uma coisa que a gente brinca muito quando a gente vê antigamente, a gente via os casais sentados, os adolescentes sentados na praça, conversando, namorando. E hoje em dia a gente não vê. A gente vê as pessoas sentadas na praça, sim, mas cada uma com o seu aparelho. Às vezes até falando com alguém que está a quilômetros de distância e a pessoa que está ali do lado, né, está sendo totalmente ignorada. E isso acontece nas escolas com os professores. Com os professores. Olha, eu fico pensando, eu já cheguei a ver várias vezes cenas de criança de 1 ano sentada no carro vendo celular. Criança, restaurante de mais ou menos 1 ano vendo celular. Você imagina essa criança quando chegar na escola? Uhum. Como é que ela já vai estar? Ela vai chegar nesse período de adaptação. Eita, lá na escola sem o celular. A criança vai chorar mais. A criança vai ficar mais irritada. A criança vai querer um celular. Então, papais, mamães, aproveitem o momento com os filhos de vocês. Não queiram esse celular. A criança, ela não precisa de celular. O adolescente não precisa para dormir estar com o celular. Ele não precisa do celular na escola. Os professores vão ter um desafio, sim, mas, como sempre, eles conseguem, né? Eu acho que é um momento de muita conversa, agora de muito diálogo e de exemplo. Porque como é que eu posso pedir para o meu filho não ficar todo o tempo no celular e eu não desgrudo dele para nada? Exatamente, né? É uma questão de você agir com propósito também dentro de casa, né? Você precisa pensar que a criança, ela aprende muito mais com o seu exemplo do que mesmo com o que você disse, né? Isso. Principalmente crianças menores, que ela está ali, né, observando o seu comportamento e replicando o seu comportamento, que é o natural da criança. Então, você precisa ter esse cuidado com você, com o seu comportamento, para poder fazer com que essa criança, ela se espelhe em você. Ela vai estar se espelhando, mas que esse espelho seja a melhor forma possível, né? Isso. Quando a criança, e quando a gente falou que a criança, ela precisa ser direcionada nos momentos que ela está livre, sem esse uso do celular. Então, leitura,
contação de história, jogos, brinquedo, correr, pular. A criança desenvolve muito quando ela vivencia isso. E nesse primeiro momento, a criança realmente ela não vai se interessar. Se ela está totalmente viciada e se ela está sofrendo com essa abstinência das telas, ela realmente não vai querer se interessar por outras coisas. Ela não vai se interessar por ler, ela não vai, porque ela está adaptada àquilo. Porém, com um estímulo, com incentivo, com paciência e com dedicação, com certeza, os pais e professores vão conseguir fazer com que essa criança ela consiga se desenvolver e aprender mais, apesar do uso das telas ser constante no dia a dia, né? Isso, e essa informação, Alquênia, é muito importante a gente estar levando para as famílias, para as pessoas que estão ouvindo, porque todo mundo precisa vestir essa camisa. Todo mundo precisa realmente olhar para si mesmo, olhar para dentro da sua casa, como está o uso desse celular dentro das famílias, ajudar a dar esse suporte à escola. A escola vai precisar muito do suporte da família para esse trabalho. Mas eu tenho certeza que quando começar realmente a fluir, aqui tiver tudo caminhando bem, as crianças os alunos, porque não são só as crianças, os alunos estiverem adaptados, com certeza a gente só vai ter ganhos com isso. Larissa, são 7h22. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. A gente conversaria aqui, horas sobre esse assunto, que é um assunto também que é do meu interesse, que eu estudo sobre isso também. Então, é um assunto que eu gosto de falar. Então, a gente conversaria horas sobre isso. Dá para fazer podcasts, assim, da gente falando sobre isso. Mas a gente pode voltar e falar sobre essa questão da educação, do desenvolvimento infantil aqui em outros programas, tá bom? Mas, desde já, muitíssimo obrigada pela sua contribuição. Deixar esse finalzinho do nosso programa para você falar, dar uma dica especial para os pais que estão sofrendo com esse momento agora, meio que de abstinência, para os professores também, qual é o principal meio, qual é a principal forma para que esses cuidadores, os pais e professores possam administrar essa situação, principalmente nesse início, né, que normalmente vai ter um choque, vai ter esse sofrimento no início. Então, qual é o principal comportamento, qual é a principal deixa para que esses pais e cuidadores e professores, eles possam administrar melhor essa questão? Persistir, né, para que realmente não é fácil, mas não ceder, né, precisa realmente ter esse foco de não ceder, ter paciência, no momento que está mais irritado, vendo que está querendo lá o celular, direcionar para outra coisa, brincar. Aproveite os filhos de vocês, amem os filhos de vocês, tenha esse momento com eles, leve crianças para brincar, criança para momentos ao ar livre e brincar muito. Criança precisa brincar, adolescente precisa estudar, brincar, né? E precisa de uma rotina muito bem estruturada que tudo flui bem. Quando a gente pensa que é o melhor para o nosso filho, fica mais fácil se comprometer, não é, Larissa? Isso. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua contribuição. Espero receber outras vezes aqui no nosso programa, tá bom? Muito obrigada de verdade. Eu que agradeço, espero estar sempre aqui participando, ajudando com informações. Muito obrigada. Agora são 7h24. Para você que ficou com a gente no nosso programa, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Compartilha com quem você quiser, com quem você acha que precisa dessa informação, desse conteúdo que a gente produziu aqui no nosso Saúde com Empatia de hoje. Josiane Barros, a Maria José Buriti, bom dia para vocês, um bom dia para todo mundo, que o nosso dia seja especial e até a próxima terça-feira em mais um Saúde com Empatia aqui na programação da nossa princesa. Lembrar mais uma vez, a Clínica Empatia está disponível para você cuidar da sua saúde, tá? Liga lá, fala com Stephanie, marca sua consulta e vamos todo mundo cuidar muito bem da nossa saúde. Até a próxima terça, beijo da Keninha, até lá. Você ouviu Saúde com Empatia. Semana que vem tem mais. A seguir, Café com Fã TCM.